Tá gravando? Tá ok? Tudo bem? Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam fazendo as atividades, ó. Tô olhando todo mundo daqui, hein? Eu sei quem é que tá fazendo e tá fazendo. Né, Pedro Henrique? Né, Paulo? Tô de olho em vocês, hein? Bom, enfim, nós vamos fazer as atividades, a correção das atividades de geografia. Na medida do possível, a gente vai tentar usar esse canal, né, usar os vídeos para tentar corrigir as atividades, né, que foram passadas na semana passada. E aí, na medida do possível, se vocês tiverem dúvida, por favor, eu quero que vocês enviem para mim as dúvidas no grupo do WhatsApp, né? Me chamem no privado, aliás, me chamem no privado, que eu tentarei, na medida do possível, tentar responder todos, né? Também quero agradecer por todos aqueles pais, todas as mães, todos os responsáveis que têm me procurado, têm me passado as atividades, têm me perguntado. Isso é muito bom, tá? Parabéns. E quem não procurou, por favor, pode procurar, que eu estou à disposição para a gente poder vencer esse momento junto. É um momento que está exigindo muita atenção, muito cuidado, mas com todos nós juntos, e cada um ficando na sua casa, nós vamos vencer essa proliferação da Covid-19, tá bom? Ó, então, dica, fique em casa, tudo bem? Então vamos corrigir a atividade. Bom, primeiro nós vamos corrigir a atividade de geografia. Então, ó, eu já peguei o livro aqui de geografia. O título da atividade, né, do texto era o rápido crescimento da população. É provável que vocês tenham feito a leitura, né? Até porque para poder responder os exercícios propostos, você tem que fazer a leitura do material. Bom, falando rapidamente sobre o rápido crescimento da população, nós observamos que o Brasil tem aumentado cada ano a sua população. E isso devido a alguns fatores, né? Por exemplo, a questão da imigração e da migração, a questão do êxodo rural, a questão das vacinas, né? Que tem aumentado a expectativa de vida das pessoas, a questão do esgotamento sanitário, e outras e tantas outras medidas, né? Que têm aumentado o tempo de vida da nossa população. Há 50 anos atrás, por exemplo, 60, 70 anos, não se tinham tantas vacinas como se tem hoje. E um outro fator também muito importante, que nós já conversamos lá na sala, a respeito, as mulheres estão tendo menos filhos. Então, a gente pode fazer até um exercício rápido e pensar, bom, quantos filhos, por exemplo, a minha avó teve? Quantos filhos a minha bisavó teve? Quantos filhos a minha mãe tem? Quantos irmãos eu tenho, né? Então, a título de exemplo, só a título de exemplo mesmo, a avó do meu esposo, por exemplo, ela teve 16 filhos. Bastante, né? Nossa, 16 crianças é muita gente. Já a minha sogra, ela teve 3 filhos, né? E aí, no caso do meu esposo, que é o filho dela, e aí agora nós temos uma filha, né? Então, olha só a redução que é, né? E se a gente observar, é pouco tempo. Vamos colocar aí 50, 60 anos. Aí já houve esse declínio, houve essa queda na quantidade de filhos. E aí também tem uma questão também de educação, uma questão de acesso a serviços também, que são fatores que vão entrando, né, nesse cotidiano, e aí as pessoas vão percebendo se podem ou não podem ter mais os filhos, enfim, são vários fatores. Bom, então vamos corrigir, né? Aqui na página 52 do livro de Geografia, ele está propondo o seguinte: converse com os colegas e avalie as condições de higiene e saúde do lugar onde vocês vivem. Aí você vai marcar B para bom ou R para ruim, né? Se nós estivéssemos lá na sala, nós iríamos conversar sobre isso. Alguns alunos já me mandaram as fotos, né? E aí eu já fiz algumas correções, né? Assim, já lancei as notas, lancei as atividades, aliás. A primeira ele está falando aqui, atendimento em hospitais e postos de saúde. No seu bairro, tá tudo certo? Tá funcionando? Tem? Se tem, tá funcionando? Ah, não tem, não tá funcionando. Então aí você vai colocar B para bom ou R de ruim. Distribuição de água tratada e encanada.
acesso à rede de esgoto, coleta de lixo. Aqui no meu livro, eu marquei B para todos. Aqui no bairro onde eu moro, todos esses serviços, eles funcionam muito bem. Bom, é bom. Mas teve alguns alunos que eu vi que marcaram que, por exemplo, na parte de acesso à rede de esgoto é ruim, né? Então, isso é um problema de saúde. Porque se você não trata um esgoto, você está interferindo na sua qualidade de saúde. Então, é uma situação, né? Mas, enfim, aí essa é uma resposta. É uma resposta que você vai marcar, porque é de acordo com o bairro onde você mora, tá ok? Tá, então, aí nós temos as atividades que é da página 53. Alguns até mandaram para mim as fotos também, que já responderam. Alguns tiveram dúvida, né, a respeito dos exercícios. E a número 1. Marque com X nos fatores que provocaram o aumento da população brasileira no século XX. Vamos ver o que vocês marcaram. Bom, a redução no preço dos alimentos, isso fez com que aumentasse a população brasileira? O que vocês marcaram? Bom, eu não marquei nada, porque não é isso que aconteceu. Chegada de imigrantes? Será que é isso? Sim, chegada dos imigrantes. O aumento do número de moradias? Será que teve o aumento do número de moradias no século XX? Será? Vamos pensar. Não, essa nós não vamos marcar. O outro item, melhoria do saneamento básico. Houve a melhoria do saneamento básico? Sim ou não? O que vocês marcaram? Colocaram X? Sim, nós vamos marcar o X. Houve uma melhoria do saneamento básico. O outro item, desenvolvimento de vacinas e novos medicamentos. O que vocês marcaram? Sim ou não? Sim, desenvolvimento de vacinas e novos medicamentos. Isso mesmo. Então, nós vamos marcar aqui 3 itens. Chegada de imigrantes, melhoria do saneamento básico e desenvolvimento de vacinas e novos medicamentos. São essas 3 questões. A número 2, ela está falando o seguinte: a taxa de fecundidade representa uma estimativa do número médio de filhos por mulher durante a vida. No Brasil, essa taxa vem mudando nos últimos anos. Veja no gráfico a seguir. Então, como vocês podem observar no livro de vocês, na página 53, nós temos esse gráfico aqui. Observando aqui, nós temos o ano de 1940, e aí ele vai dando continuidade, e aí até chegar no ano de 2015. O que a gente observa? Que o gráfico, ele começa alto, né, vamos dizer assim, ele começa alto, e aí depois ele tem uma queda, um declínio. O que ocorre? Significa que em 1940 as mulheres tinham mais filhos. E aí, com o passar dos anos, e aí, na questão anterior, como a gente viu, houve diversos fatores que contribuíram para que as mulheres tivessem menos filhos, né? Essa quantidade foi diminuindo, foi caindo. Então, como a gente pode observar, então, de 1980, por exemplo, aqui até 2015, olha, de 4,35 ele cai para 1,72. Olha só, já é um salto considerável. Então, a gente observa o gráfico. Aí a letra A, ele está perguntando aqui, de acordo com o gráfico, o que tem ocorrido com a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras? O que é que tem ocorrido? O que é que vocês responderam? Bom, o que é que tem ocorrido? Tem diminuído. Tem diminuído. Muitos responderam isso, né? Basicamente responderam isso. Tem diminuído. E é isso que aconteceu. Basta olhar o gráfico aqui que a gente já percebe. Bom, a letra B. Realize uma pesquisa em revistas, livros e internet sobre as principais causas dessa mudança nas taxas de fecundidade e faça as anotações abaixo. Bom, espero que vocês tenham pesquisado, tá certo? Eu coloquei... desculpa, tá, gente? Tá coçando meu nariz aqui. Mas eu lavei a mão antes, tá? Tô colocando a mão no nariz, mas eu lavei a mão antes, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei aqui três pontos que eu considero importante, né? Que é a minha percepção nesse momento. Bom, o uso de métodos contraceptivos, né? As mulheres, elas têm meios para não engravidar.
Outro ponto, acesso à educação, que tanto homens quanto mulheres têm acesso a um pouco mais de educação, um pouco mais de instrução, e aí, consequentemente, uma consciência a respeito disso, e aí procuram ter menos filhos, tá certo? E um terceiro item que eu coloquei, né, na minha pesquisa, né, é a mulher acessando o mercado de trabalho. É uma situação que ocorre. Muitas mulheres optam para ir trabalhar e aí, consequentemente, ela faz a adoção dessa carreira, né? Você, bom, então eu não terei filhos e vou trabalhar. É uma questão que dá pra gente conversar muito, né, quando retornar às aulas, né? Se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar sobre isso. Exige muito da mulher, ela é quase que um sacrifício, se não, né, um sacrifício, ela ter filhos e ter que ir para o mercado de trabalho. De alguma maneira, os nossos serviços públicos, perdão, eles não atendem, né, perdão, eles não atendem de uma forma satisfatória, né, falta, né, a gente tem uma questão de falta de vagas muito grande. Então, muitas vezes essas mulheres acabam não tendo filhos porque elas não têm aonde deixar essas crianças, não tem de repente um incentivo, né? Então, são várias questões que elas vão passando aí no meio, né? Daí, se vocês quiserem, um dia desse na sala a gente pode falar sobre isso com mais detalhes, né? Enfim, mas esses são os 3 itens que eu coloquei aqui na minha pesquisa. O que vocês colocarem aí está ok, vocês podem mandar para mim também que eu vou olhar. Teve alguns alunos que já mandaram para mim. O Vitor Emanuel já mandou para mim a resposta. A Lucimara também já mandou a resposta. Quem mais? E o Guilherme Silveira também já enviou a resposta para mim, que eu já dei uma olhada. Então, cada um coloca a sua resposta, fez a sua pesquisa, você vai anotar aqui. Tudo bem? Agora, dando continuidade, eu pedi para vocês fazerem a leitura aqui do capítulo 2, as características da população brasileira. Aqui no livro é página 58, tá certo? Bom, as características da população brasileira. Nesse capítulo, basicamente, ele vai falar sobre a formação do povo brasileiro. Nós já conversamos na sala sobre a questão até dos grupos, né? Há milhões de anos atrás que fizeram suas migrações. Nós temos exemplos na sala, né? Como a gente já conversou, nós temos... eu não quero que a minha memória esteja errada, mas aí você me corrige se tiver, tá, Guilherme Ramos? Nós conversamos, os seus avós vieram dos Estados Unidos, né? Que você fez a sua pesquisa, né? E você mostrou para mim. Se eu tiver errado, você me corrige, tá? Nós temos também o Pablo Demeu, né? Falando sobre os avós ou os bisavós que vieram da Grécia. Nós temos também o Victor, né? Que nós vemos também que é de uma família japonesa. E tantos outros. Nós temos alunos também que os avós são de regiões de estados do Nordeste. Então, a formação do Brasil é essa mistura. Essa mistura muito, muito bonita, muito linda. É uma mistura de várias pessoas, de vários povos, né? E aí resulta toda essa diversidade que a gente vive, né? A gente pode até olhar pro cabelo, né? A gente olha pro cabelo, a gente já vê que nós somos diferentes. E essa diferença é o que nos caracteriza, tá certo? Mas aqui no livro, basicamente, ele está falando sobre a cor da pele. Como a gente pode observar aqui no gráfico, ele está falando que 45% da população se identifica como branca e 45% se identifica como parda. E esses dados aqui, eles foram acessados no ano de 2018. Olha só, bem recente, nós estamos em 2020, né? Então, aí aqui nós já temos aqui na página 58, como vocês podem observar, ele está perguntando aqui número 1, né? Alguns já mandaram a resposta para mim, eu sei quem é que mandou. Então, tô de olho em vocês. Denis, presta atenção, eu tenho certeza que você fez essa tarefa, hein? Você e o Johnny, ó. Porque eu já enviei a atividade lá para a mãe de vocês, hein? Ó,
Tô de olho em vocês, hein? Vamos lá. Conforme o gráfico, quais são os grupos que compõem a população brasileira de acordo com a cor da pele autodeclarada? Professora, o que é autodeclarado? O que é autodeclarado? É quando a pessoa fala assim, bom, eu sou parda, eu sou branca, eu sou indígena. É isso, autodeclarado é isso, é você dizer qual é a cor da sua pele. Então, é autodeclarado aqui nessa situação. Bom, então conforme o gráfico, quais são os grupos que compõem? Então você vai observar aqui no gráfico e você vai dizer, bom, nós temos pessoas que se declaram brancas, pardas, pretas, amarela e indígena. E dependendo da região onde nós acessarmos isso, por exemplo, vamos observar aqui no branco. Algumas regiões que você vai, por exemplo, você vai ver uma influência de alemães, italianos, suecos, enfim, outros, né? Aqui na cor preta, por exemplo, povos que são de origem africana. Então, por exemplo, nós temos pessoas que vieram do Egito, pessoas que vieram da África do Sul, que vieram da Nigéria, diversos povos, né, e sobretudo as pessoas que se identificam como pessoas pretas, negras, né, vieram, né, têm a sua origem na escravidão do Brasil, né, então tem essa raiz histórica, né, os antepassados. Bom, a número 2, quais são os grupos mais numerosos e os menos numerosos? Repare que o número 2 são duas perguntas. Então, uma pergunta de cada vez a gente responde, tá? 2. Quais são os grupos mais numerosos? Quais são os mais numerosos? Branca e parda, certo? Respondendo a outra questão. E os menos numerosos? Quais são os menos numerosos? Preta e amarelo. É isso que você vai responder. Número 3. No lugar onde você vive, quais desses grupos predominam? Aqui, na nossa região, olhando para o nosso cenário, olhando aqui para a nossa cidade de Dourados, quais são as cores que mais predominam aqui? Qual é a cor? Qual é a cor da pele da população? O que é que vocês responderam? Bom, eu respondi aqui porque é o que eu vejo. Branco, pardo, amarelo e indígena. Os amarelos são os asiáticos. Japoneses, chineses, coreanos. Nós temos até um exemplo na sala, nós temos o Victor, né, segundo ele nos contou, de família japonesa. Então, amarelo. Tudo bem? Aí nós temos aqui na página 59, só para a gente finalizar aqui a correção das atividades, né, dessas 2 semanas, da página 59. Primeiro os gráficos e depois o mapa, tá certo? Aí a gente vai observar que é a composição da população das regiões brasileiras por cor de pele. Aí nós vamos observar que as regiões do Brasil, nós temos 5 regiões. E aqui nós temos os gráficos mostrando. Então vamos observar aqui, por exemplo. Opa, quase que caiu aqui. Vamos observar aqui. Bom, por exemplo, vamos pegar aqui a região sudeste. Qual que é a região sudeste aqui no mapa? Você vai procurar aqui, nesse gráfico bem pequenininho, aqui não dá para ver muito bem daqui, mas no livro de vocês, observe, ele está aqui, ó, essa pequena legenda aqui. Você vai procurar aqui região sudeste, aí você vem aqui nessa legenda e vem procurando. Região sudeste, que cor que é a região sudeste? Procurem aí. Encontraram? Região sudeste está em que cor? Verde. Qual é a predominância de cor na região sudeste? De acordo com o nosso mapa aqui, aí você vai procurar nas cores aqui também. A predominância, 53%, é de população autodeclarada, pessoas que se identificam, que disseram para o IBGE, quando houve a pesquisa, disseram o seguinte: eu sou branca. Então, 53% da população é branca, tá certo? Vamos pegar outro estado aqui para a gente exemplificar também. Vamos pegar aqui região centro-oeste. Região centro-oeste. Aí você vai procurar aqui nessa legenda onde está a região centro-oeste. Qual é a cor da região centro-oeste? Vamos procurar. É a verde
claro. Nós estamos em que estado mesmo? Qual é o estado? Isso, Mato Grosso do Sul, muito bem. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul. Como a gente pode observar, qual é a maioria da população? O que a gente pode observar? A maioria da população, 52%, que é mais da metade, autodeclara na cor parda. Olha só que curioso. A gente viu região sudeste primeiro, que a maioria se autodeclara branca. E aí nós temos aqui na região centro-oeste, né? Aqui na região centro-oeste, a população que se identifica na cor parda. Olha só que interessante, né? E assim vocês vão fazendo pelas outras regiões. Vocês procuram aqui, por exemplo, região sul, e aí você vai procurar nessa legenda aqui, ó, nessa legenda que está aqui no livro, qual é a região sul aqui no mapa. A gente vai fazendo essas observações. Aí aqui na letra A do livro de vocês, página 59. Estamos aqui nessa página. Ao observar os gráficos, o que é possível concluir sobre a distribuição da população brasileira entre as regiões do país de acordo com a cor da pele? Observe isso. Distribuição da população brasileira entre as regiões do país de acordo com a cor da pele. Muitos já mandaram para mim a resposta, tá? De quem já enviou para mim, tá certo, tá? Mas o que a gente pode observar? E aí foi a resposta que eu coloquei, tá? Isso não quer dizer que a de vocês estejam errada, mas observem o que eu coloquei aqui. Nas regiões sul e sudeste, aí vocês vão procurar onde que fica sul e sudeste, tá certo? Vocês vão observar aqui a legenda e vão procurar aqui no mapa. Nas regiões sul e sudeste, predominam a maioria da população, que cor? Branca, tá certo? Nas regiões norte, centro-oeste e nordeste, predominam a cor? Qual é a cor? Parda. Ah, professora, será que isso tá certo? Façamos o seguinte, então aí vocês observam os gráficos aqui apresentados e vocês observem aqui o mapa. E aí, de acordo com essas cores aqui, são umas regiões aqui nessa legenda. Observem para vocês verem, perdão. Então, região sul e região sudeste, a maioria da população se identifica na cor branca, e nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, as pessoas se identificam na cor parda. Olha só que interessante isso, né? Nossa, eu tô suando aqui na minha casa. Daqui a pouco eu vou ligar o ventilador e as coisas já resolvem. Letra B. Observe o gráfico da região onde você mora e descreva como a população dessa região está distribuída de acordo com a cor da pele. Quais são os grupos mais numerosos e os menos numerosos? Bom, vamos prestar atenção aqui no que o exercício está pedindo. Eu já reparei, já falei para vocês lá na sala, vocês são muito inteligentes, demais da conta. Pensa numa meninada esperta que são essas crianças. Quinto ano B, vamos combinar, vocês são muito, muito, muito inteligentes. Mas não se esqueça, primeiro a gente lê com calma, presta atenção no exercício e aí você pensa o que é que você tem que fazer, tá bom? Então, presta atenção. Observe o gráfico da região onde você mora. Qual é a região que nós estamos? Ah, professora, eu não sei qual é a região onde nós estamos. Qual é o estado onde nós moramos? A gente mora no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Aí você vai observar qual é a cor. Qual é a cor desses estados aqui? Ele está na cor verde clara, então a região centro-oeste. Observe o gráfico da região onde você mora e descreva como a população dessa região está distribuída de acordo com a cor da pele. Então, nós vamos pegar, então, região centro-oeste e nós vamos observar aqui qual é a composição, quais são os mais numerosos. Então, aqui, o que aparece aqui? Mais da metade da população, ou seja, 52% da população, ela se identifica na cor parda. Na cor parda. 39% da população se identifica na cor branca. Se identifica na cor branca. São os mais numerosos, né? E quais são os menos numerosos? Ou seja, aqueles que têm menos. Quais são os que têm menos, então?
8% é da cor preta, negra, e aí 1% que são outros, indígena, amarelo, e aí outras cores, né? Mas aqui no caso ele tá colocando aqui indígena e amarelo. Então é isso que você vai responder então. As mais numerosas é parda e branca, e as menos numerosas é preta e indígena. Espero que vocês tenham resolvido os exercícios de geografia. Espero que possa ter esclarecido as possíveis dúvidas. Peço para vocês que vocês possam enviar para mim dúvidas também no WhatsApp. Fiquem à vontade, estou à disposição. E uma dica para vocês, não saiam de casa, fica em casa, tá? Em casa, outra coisa importante, tá? Ó, lava bem lavado a mão, lava todos os dedos certinho, lava certinho, para não haver o problema da contaminação. Ó, meus queridos, fiquem com Deus, tá? Ó, ótimos estudos, ó.